3. Está começando mais um Entre Linhas. Melhor nada, acabei de errar o nome do programa. Entre Nós, do Projeto Farol. Eu estou aqui com vocês nessa próxima hora. O tema de hoje vai ser Anjos e Demônios. Você sabe que aqui a gente bate papo sobre tudo, né? Sobre espiritualidade, sobre o sobrenatural, sobre os mistérios e, inclusive, sobre o celular que acabou de tocar. Mas eu aguardo você aqui e você já pode entrar no chat agora do nosso canal aqui no YouTube e começar a deixar suas dúvidas, começar a interagir, que hoje, em especial, a gente vai ficar muito em cima das perguntas e das dúvidas. Eu compartilhei essa enquete lá no meu Instagram sobre o que você pensa ou qual dúvida. E assim, teve muita dúvida sobre anjos e demônios. Eles existem? Eles não existem? São os mesmos nomes em todas as culturas? Quem é do bem? Quem é do mal? Quem já foi do bem, já foi do mal? Ou quem hoje é do mal, já foi do bem? Qual língua eles falam? Eles têm poder? Quais os poderes? Qual a diferença deles para deuses? Tudo isso a gente vai tratar. Vai falar também sobre um pouco de mitologia. A gente vai discursar sobre por que nós temos preconceitos contra um tipo de seres, mas aceitamos os outros como se nada tivesse acontecendo, ou se não fosse problema nenhum. Então, esse é o Entre Nós, aqui no Projeto Farol, e a partir de agora você já pode começar a nos mandar a sua mensagem pelo direct aqui, pelo chat do YouTube, e se você quiser colaborar com o programa, você também pode enviar um superchat, que nós vamos dizer aqui o seu nome e o seu agradecimento. Eu quero começar com a primeira pergunta aqui da Josi. E ela fala assim: eu gostaria de saber mais sobre Lúcifer. Eu gosto do povo que eles já... Eu nem dei boa noite pra você, né? Boa noite, Juliana. Boa noite. Juliana é a voz por trás das câmeras. Entendeu? Seja bem-vindo. Obrigado. Você também, Felipe. Pergunta que eu vou começar antes de ler aqui, de explicação da Josi. Você acredita em anjo? Eu sei que você é a pessoa mais cética do mundo. Entendeu? Você acredita em anjo? Juliano, fala comigo. Cara, não acredito. E em demônio? Também não, né? Que não... Pô, se acreditasse num só e não acreditasse no outro, ia ficar difícil, hein? Fica difícil. Não, então tá. Então vamos lá. A Josi começou perguntando assim: me explica sobre Lúcifer. Então vamos lá. Lúcifer é uma palavra latina, né, do idioma latim, que significa portador da luz. Mas esse anjo que tem a sua origem na Bíblia, então um material que a gente precisa consultar para falar de Lúcifer é a Bíblia. Curiosamente, a Bíblia nenhuma vez chama este anjo de Lúcifer. Esse nome ele foi surgir muitos e muitos séculos depois, quando a Igreja Romana, o Império Romano já dominava. Então, no entanto, que essa é uma palavra em origem latim, portador de luz ou Lúcifer. A Bíblia usa várias nomenclaturas para se definir ou para chamar Satanás. Uma delas é Satanás, que significa acusador. Outras é inimigo ou diabo. Mas ele também já foi chamado de estrela da manhã, a mesma característica atribuída a Jesus. Ele também já foi chamado de querubim. E mais do que isso, entre todos os querubins, que é uma classe angelical, ele era chamado de querubim ungido, ou seja, ele estava acima, num patamar acima. E o profeta Ezequiel, se eu não me engano, ele vai falar que ele andava sobre as pedras flamejantes de Deus. O que é isso? Vocês já viram o filme Avatar? Já viram? Conta aqui pra mim. Quem já viu o filme Avatar? Me diga, por favor. Vocês lembram? O 1, o 2 eu ainda não assisti não. Então se você assistiu, não dá spoiler, tá? Mas me diz uma coisa. Vocês lembram no filme 1, quando o cara que tá num boneco de Avatar, ele começa a andar pelo chão daquele planeta desconhecido e aonde ele pisava acendia e tudo era muito colorido? Eu tenho um pouco dessa impressão.
Aonde Deus pisava, o lugar pegava fogo, né? Por isso pedras flamejantes, ou seja, pedras de fogo. E o único anjo que tinha acesso a pisar no mesmo lugar onde Deus pisava era Satanás. Então, era uma categoria muito alta, alguém de uma patente muito grande e de uma grande influência. No entanto, que, segundo a Bíblia, quando ele cria a rebelião, ele consegue, no poder do argumento, convencer 1/3 dos seres angelicais, dos anjos, a ficarem do lado dele, e aí eles são expulsos do paraíso. Então a palavra Satanás, que é a palavra de origem da Bíblia, mas a palavra Lúcifer, portador de luz, ela não está no contexto bíblico, ela veio muito tempo depois, e aí tem pessoas hoje em dia que ainda dizem que a pronúncia correta é Lucifer. Também não sei te dizer. Vamos lá. Uma excelente noite, Mistura Fina, Melina falando, Carla, boa noite. Vamos lá comentando com o pessoal aqui no chat. Felipe, Fale. esse paraíso que eles foram expulsos era o mesmo Éden de Adão e Eva? Não. Eles são expulsos dessa dimensão paralela que nós temos que, dentro da nomenclatura religiosa, nós chamamos de céu. Existe uma outra dimensão paralela que é o inferno. Eles não ficam necessariamente para cima ou para baixo. Entendeu? Eles são de mundos paralelos. O Éden, segundo as escrituras, e aí é uma coisa muito interessante porque as escrituras elas dão detalhes do lugar. Então, por exemplo, o rio Eufrates, aonde o Éden estava, ele é um rio do Iraque. Ele é um rio, tem um outro rio lá também, que era o cruzamento dos dois rios. É onde fica a cidade de Bagdá. Então nós sabemos geograficamente que o Éden estava onde hoje é conhecido como a cidade de Bagdá, no Iraque, a capital. Só que você chegar lá só tem deserto. A cidade está não parece nada um jardim de delícias, que o nome Éden significa delícias, né? Um jardim de delícias. Um lugar, um oásis. A gente vai descobrir isso pelas escrituras, que quando Adão e Eva são expulsos desse jardim, Deus arranca esse jardim de lá. E aí quando acontece igual que você tem em casa, no seu jardim. Quando você arranca uma planta, fica só aquela terra pesada, que é onde é hoje a cidade de Bagdá. Vamos ver. Simbolicamente, quem está perguntando é a Melina. Tem algo parecido com o filme Anjos e Demônios ou não? Não sei qual filme. Será que ela está falando do Dan Brown? Pode ser, né? Eu acho que sim, do livro, né? Do filme Anjos e Demônios, do Código da Vinci. Pode ser. Então vamos lá. Deixa eu só tomar meu café. Demônios são anjos. Eles foram criados como anjos. Eles têm poder de anjo. Eles têm autoridade de anjo. Eles receberam essa nomenclatura após a queda. Após serem expulsos do paraíso, da dimensão espiritual do paraíso, eles tiveram um nome dado pelos homens para tentar diferenciar anjos do bem de anjos em desobediência. Mas todos eles têm a mesma função, todos eles são invocados da mesma forma, todos eles entendem e interagem da mesma forma. Então, por exemplo, se Satanás ele traz 1/3 dos anjos para fora da dimensão espiritual do paraíso, então automaticamente ele traz anjos, seres de todas as patentes. Nós vamos aprender que existem muitas classificações e a maioria delas a gente sequer tem ideia do que seja. Por isso que é muito complicado quando uma pessoa não sabe o que determinada manifestação é e sai chamando de demônio. Tudo é demônio, tudo é coisa do capeta. Isso é muito complicado.
Porque existem tantas definições sobre seres espirituais que a gente nem sabe. Por exemplo, existe toda uma classe de seres espirituais que se chamam tronos. A gente não sabe o que significa. Existe uma classe de seres espirituais, isso está na Bíblia, que se chama soberania. Outras poderes, outras principados, outras potestades, outras dominadores. Isso são os nomes mais estranhos. E, claro, os mais comuns: anjos, arcanjos, querubins, serafins e os 4 seres viventes. Então, a segunda tradição rabínica dos judeus e a mitologia judaica, nós temos 7 arcanjos. A Bíblia fala apenas de 3. Miguel, Micael, né, no original, Gabriel e Rafael. Todos os nomes dos arcanjos terminam em El, porque El significa Deus, em hebraico. Então, Gabriel, homem forte de Deus, mensageiro de Deus. Micael, guerreiro de Deus. Rafael, Rafa é cura, então aquele que cura em nome de Deus. Ah, mas a Bíblia não fala que Gabriel era um anjo. Era um anjo e não um arcanjo. Tá, mas o nível de poder que ele tinha, inclusive no livro de Daniel, dá a impressão de que ele não era um anjo simples, até porque é dado nome a ele várias vezes. E ele tem a missão de anunciar para Maria o nascimento de Jesus. Então, assim, ele era um arcanjo. Existem outros nomes de outros arcanjos, mas aí estão na literatura judaica, na mitologia ou na literatura islâmica, que tem Uriel, Samael e alguns outros. São 7 no total. Depois dos arcanjos, arcanjos significa líderes de anjos. Nós temos todas as classes de anjos. Temos serafins. Serafim significa fogo. É uma classe de anjo que não vem à terra. Entendeu? Então, se você estiver assistindo algum pregador de alguma igreja e o cara diz assim, no meio da pregação, eu invoco agora o serafim para proteger. Então, é melhor que seja o irmãozinho, segurança da igreja, que se chame serafim. Porque anjo não vem. Os serafins, eles têm uma função apenas. Eles têm 6 asas para isso. 2 para voar. 2 para cobrir os pés, porque eles não podem encostar no chão, e 2 para cobrir os olhos, porque eles não podem ver. Porque eles são os únicos que ficam diante de Deus dizendo santo, santo, santo. Então eles precisam voar e cobrir os pés para não encostar onde Deus toca, porque senão eles seriam consumidos, e não olhar diretamente para Deus. Então, assim, eles só ficam lá. Eles não vêm à terra. Depois nós temos os querubins, que são grandes guardiões também, às vezes se materializam de outras formas, e os anjos, arcanjos, querubins e serafins são os mais conhecidos. Nos demônios, a gente, pela cultura, começou a chamar só de demônio. É tudo demônio. Mas o mais interessante é que eu vejo algumas pessoas falando assim, olha, a gente precisa falar na língua dos anjos, porque aí Satanás não consegue entender. Meu querido, você está falando na língua dele. Satanás é um anjo. É tipo você virar para mim e falar assim, vamos falar em português para o Felipe não entender. Oi? Nasci no Brasil. Mesmo o nosso português daqui sendo um pouco mais complicado do que o de Portugal, a gente entende perfeitamente. Então, assim, é muito paradoxal. As pessoas esquecem disso. Esquecem que os demônios são anjos. Caídos, mas são anjos. Vamos ver como é que tá o chat aqui? Mistura Fina. Ilma, boa noite. Melina, é esse filme mesmo. Tá completando aqui. Vamos ver as perguntas aqui. Deixa eu só atualizar rapidinho. Enquanto isso, você entra no nosso chat no YouTube e vai colocando a sua pergunta lá. Não é dúvida. Interaja, ok.
Vamos lá. Eles são frios? Brenda pergunta. Pergunta meio sem sentido, mas essa é a pergunta. Eu acho que é muito filme de terror que você tá vendo. Você já viu filme de terror que quando o espírito aparece, tudo congela? Então, essa eu acho que virou meio que uma regra para se fazer um filme de terror. Quando vem uma assombração, um espírito, um demônio perto de você, sai até aquela fumacinha da boca, a janela congela, você começa. Tá frio aqui, né? Não, gente. Se fosse assim, né? Eles seriam muito bem-vindos no Rio de Janeiro, que faz muito calor. Na África, no deserto do Saara, no Atacama, o povo ia falar assim, por favor, né, chega perto aqui só para dar um ar-condicionado central aqui perto da gente. Mas não, isso é uma fantasia, é uma invenção hollywoodiana que virou quase uma praxe, entendeu? Uma norma, entendeu? Mas não. Eles podem estar sem nenhum tipo de manifestação, ou podem se manifestar da forma que quiserem, né? A Bíblia dá inúmeros casos de que tantos anjos quanto demônios aparecem em forma humana ou forma animalesca, né? Em formas de certos aparecimentos de bichos, ou parece com algum tipo de bicho, algum animal, mas na maioria das vezes em forma humana. Então, você não vai sentir frio, tá? A não ser que realmente esteja frio, como está hoje em São Paulo. Ou, sei lá, se você quiser receber uma baforada. E aí depende do hálito. Vai que ele tá com muito frio e aí fica frio para você também. Vamos lá, mais uma? Deixa eu ver aqui. Tem uma curiosidade. A Giovana Greco está perguntando. A curiosidade de saber mais sobre os três principais abaixo do anjo caído. Os três principais anjos abaixo do anjo caído deve ser abaixo de Satanás, né? Então, eu não sei se são três. Eu aprendi que o pentagrama, que é usado em rituais, ele tem 5 pontas. Então teria que ser 5. 4 então abaixo. A Bíblia traz um Deus que na realidade as suas letras são a definição de 4 anjos caídos, que é Baal, o deus Baal. B de Belzebu, A de Astarote, A novamente de Asmodeu e L de Leviatã. Astarote nós temos no livro de Juízes, Belzebu nós temos nos Evangelhos, Leviatã e Asmodeu nós temos no livro de Jó. E durante toda a Bíblia você vai ver falando sobre Baal. Então, no meu entendimento, já que a gente está falando sobre anjos com esse nome e demônios com esse nome, a nossa fonte de pesquisa são os livros que falam sobre estes seres desta forma, no caso a Bíblia. Então, no meu entendimento, os 4 seres abaixo deles seriam esses, os 4 pontos cardeais, as quatro divisões do planeta Terra, hemisfério norte, sul, leste e oeste, um dos 4 quadrantes, né? As 4 estações do ano. Nós temos muito em cima do número 4. Então, essa subdivisão de Baal seria Belzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. Poderíamos chamar de príncipes infernais? Não sei. Não sei. Aí deixa com eles lá. Eles que se resolvam, quem manda em quem. Não tô sabendo muito, não. Não entrei na intimidade deles ainda para perguntar. Oi, Marli! Ilma! Obrigado pela aula, Rafael. Quando se fala em possessão, Rafaela Cardoso. Quando se fala em possessão, é demônio. Mas quando se fala em encosto, é dito demônio ou são espíritos perdidos em outras categorias? Olha,
Até me perguntaram sobre exorcismo aqui também. Então, possessão demoníaca é por demônio. Mas é importante salientar que geralmente não é essas coisas que a gente vê na TV e nem nos programas religiosos, né? Porque nos programas religiosos aqui no Brasil nós temos muito bate-papo de frente com Gabi, entendeu? Aquela entrevista, aquele podcast. É mais ou menos isso que o pessoal faz com os demônios, entendeu? Tá o palestrante lá, o pastor, o bispo com o microfone, dá outro microfone pro diabo, né? Ou pra pessoa que está incorporada ou com a possessão, e começa ali uma entrevista. E aí ele pergunta: oi, qual o seu nome? Então ele já quer chamar pelo nome, intimidade. O que você veio fazer? Você tá aqui por quê? Quem te mandou? E eu não consigo entender a finalidade disso. Gostei muito do filme Entrevista com o Vampiro, mas não entendo por que isso tem que estar dentro da igreja. Então, um podcast com capeta dá a impressão de que o povo está perdido. Está querendo valorizar muito mais as coisas do mal. Não considera que um demônio seja algo maligno? Então, para que você está valorizando tanto o mal? Tem alguma coisa errada que não está certa. Eu aprendo com Jesus o tempo inteiro sai. Você não tem lugar aqui. Você não tem que dar showzinho aqui. A igreja não é lugar para isso. Isso eu aprendo com Jesus. Mas parece que o interessante é fazer um podcast, uma entrevista, e perguntar qual é o seu nome. Ah, opa, aprendi mais um, deixa eu anotar aqui no meu caderninho. Significa o quê? Né? Porque, qual é a origem? Latim, hebraico, é grego, é aramaico, é fenício, é celta? Deixa eu aprender aqui, deixa eu anotar aqui. Mais um. Behemoth. Anotei. E aí? O que você veio fazer aqui? Ah, vim destruir a vida dele. Tá, mas isso é o básico, né? Se você é do mal, logo você não veio fazer o bem. Né? Você não veio aqui para brincar, para consolar. Você veio para fazer o mal, né? Aí você começa, quem te mandou? Já tá criando inimizade. Ah, foi a ex da ex da ex da ex. Eu não entendo o porquê disso. Então, apesar de crer que uma possessão demoníaca seja possível, eu não acho que seja essa bagunça espetaculosa que se tornou quase um filme. Fez sucesso o Exorcismo de Emily Rose durante décadas, então vamos trazer isso que também faz sucesso aqui com a gente. E acaba aprisionando as pessoas porque elas vão ter medo de saírem dali e o pior acontecerem com elas. Felipe, teve Fala. um artista esse ano que ele fez uns retratos de anjos que ficaram bem diferentes do que o pessoal está acostumado a ver. Não sei se chegou a ver. Poxa, será que tinha como a gente projetar? Tem como colocar ali na TV. Eu acabei de separar as imagens. Por favor, coloca aí que a gente vai comentar. No telão! Que todo mundo estava acostumado com aquela imagem do anjo de asa, com Sim. a aparência do ser humano, e ele fez umas imagens bem diferentes. Olha, vamos comentar sobre elas? Me ajuda aqui, comenta aqui no chat. Como que você acha que é um anjo? Parece ou não? E eu sempre quis dizer, no telão! Só que aí calma que ele ainda vai preparar. Entendeu? A gente nunca fez isso, a gente nunca nem ensaiou. Enquanto isso, entra no chat e fala, você já viu anjo? 2. Você já viu o demônio? Ou já sentiu? Se para uma das perguntas você respondeu sim, comenta para mim aqui no chat como que ele era ou ela, né? Porque não sei, às vezes a gente também é meio misógino, né? Só existe anjo masculino. Só existe anjo branco, loiro dos olhos azuis? Vamos falar sobre isso? Se você já viu. Não, e quando a gente fala dos deuses africanos e dos deuses nórdicos? Esse é um. Esse é um, esse está na Bíblia. Ah, então realmente é o que está na Bíblia. Esse está na Bíblia em Ezequiel 10. Tem um outro aqui. Que na realidade ele desenhou a profecia. Mas quando o profeta estava tentando explicar,
ele não sabia explicar direito. Então, você pode voltar naquela outra imagem? Nossa. Olha só. Essa imagem aí. Parece um anel com muitas coisas, né? O profeta estava tentando descrever essa imagem. No lugar de olhos, ele estava vendo coisas muito brilhantes, então ele estava tentando decifrar isso. Rodas dentro de rodas que iam para todos os lados e em todas as formas, e pareciam olhos girando nessas rodas. Coloca aí a figura de um átomo. Um átomo para o pessoal ver. Era o protetor de tela aqui do meu celular. Ó. Se você está vendo aí, é o protetor de tela do meu celular. Enquanto ele pesquisa lá, eu vou falar com vocês aqui. Olha aquela imagem no telão de rodas dentro de rodas e olhos como que olhando para todos os lados e vendo isso. Ele vai colocar uma imagem de um átomo. E aí eu vou descrever de novo o que o profeta disse quando ele viu achando que era um ser espiritual. Quer ver? Vamos lá. Ah lá. Isso é um átomo. Nós temos uma luz como um olho no meio. E aqui, infelizmente, não tem muitos olhinhos nas rodas, mas tem outros átomos que vão ter. Nós temos rodas dentro de rodas que giram numa altíssima velocidade, pode ir para qualquer lugar. E no lugar dos olhos que ele está vendo, na realidade ele está vendo a conversão de prótons e elétrons. É muito parecido mesmo com essa imagem. É porque você pegou um átomo muito bem desenhado, mas se você pegar um outro átomo que mostre os prótons, elétrons e nêutrons, você vai ver que eles se assemelham mais a olhos. Na realidade, quando Deus estava mostrando aquilo para o profeta, ele estava dizendo: eu sou a essência da criação. Você ainda não entende. Daqui 2, 3, 4 mil anos, a ciência vai descobrir sobre o átomo. Eu já estarei lá, desde agora. Então é isso que o profeta estava tentando explicar, só que ele nunca tinha visto um átomo. Então ele diz: eu vejo como um ser espiritual. Se fosse hoje em dia e alguém visse um átomo aparecendo na frente dele pela primeira vez, a pessoa diz: eu acho que é um disco voador. Porque é a linguagem que ele está usando. Como ele só tinha acesso aos seres espirituais, como anjos, ele tenta descrever esse anjo. Ele fala: não, tinha um olho no meio e rodas dentro de rodas, e essas rodas iam para todos os lugares e tinham muitos olhos. Ele está descrevendo um átomo. Ah lá, exatamente. Olha só, nós temos os nêutrons, os elétrons, os prótons. Cara, é realmente parecido com essa imagem. Olha lá. Se você está em casa vendo, você sabe que é ele tentando mostrar como que era um ser espiritual. E essa outra imagem aqui? Essa outra imagem aí, eu acredito que seja de um serafim. Tá vendo 6 asas? Eu acho que é isso mesmo. Um serafim. Só que o serafim, eles não podem olhar. Porque, primeiro, que eles não vêm à terra, lembra? E eles não podem olhar. Então as asas servem justamente para cobrir os olhos. Então elas estão ali para não deixá-los ver, voar. Você vê que tem até parece que tem chama nele, né? Tem fogo nele. Serafim significa isso, anjo de fogo. Então, você imagina um ser espiritual aparecendo com muitas faíscas. Lembra do átomo? Então, faísca eu não sei descrever, eu vou descrever que é como um olho piscando, como chama de fogo. E 6 asas, que são aquela classe de anjos. E tem esse último aqui. Que é praticamente o mesmo. Entendeu? Você tem aí 6 asas, ele apenas está numa posição diferente, com um olho central, e ali ele já está voando, o outro estava parado. Esse ele já está voando. Agora, todos os anjos têm asas? São todos branquinhos dos olhos azuis, sentam na nuvinha e tocam harpa? Deixa eu ver o que o chat está dizendo. É esse filme mesmo? Vamos lá. Os demônios existem, são os mesmos que caíram? Franz está perguntando, e sim. Eu nunca vi anjo ou demo, mas já senti alguma coisa. E você? Vamos lá. Agora que pega. Nós fomos colonizados pelos europeus. Então, na nossa cultura, até Jesus é louro dos olhos azuis.
E, inclusive, Jesus era marombeiro. Porque toda a imagem dele na cruz, ele tem um tanquinho no abdômen. Aquilo que a gente treina a vida inteira para ter, Jesus já estava assim. Sarado. Literalmente. Definido. Então, essa visão que nós temos de Jesus não tem nada a ver com a realidade. É uma figura europeia, onde os brancos loiros dos olhos azuis eram a casta dominante. E tudo que não se encaixasse nesse perfil ainda precisaria passar por um período de evolução. Era sub-humano. Então, essa nomenclatura de que Jesus era assim, ou os anjos são assim, é mentira. Nós temos hoje mais do que entendido que Jesus ele tinha uma pele morena. Ele tinha um cabelo não lisinho, mas preto, talvez encaracolado. Ele tinha traços largos e não finos. Por quê? Ele era como um povo árabe. Ele era de Jerusalém. E Jerusalém, hoje em dia, você ainda tem muita mistura, porque tem povos todos indo para lá. Mas naquela época, não. Era como um povo árabe, nômade. Então, assim, é igual Adão e Eva. O povo tem mania de colocar Adão e Eva, louro, branco dos olhos azuis. Meu Deus do céu, o próprio nome Adam significa tirado de Adamá. Adamá é terra vermelha. Então você faz um boneco de terra vermelha e quando sopra ele fica branco? Não, ele era moreno. A ciência vai falar sobre isso muito tempo depois, dizendo que pessoas com traços dominantes... O que são traços dominantes? Nariz largo, cabelo encaracolado escuro, olhos castanhos ou pretos, cor de pele morena ou negra, são traços dominantes. Esses traços se sobrepõem e podem, inclusive, gerar os traços recessivos, que são brancos, loiros, olhos azuis, cabelo liso, nariz fino. São recessivos. Então, assim, traços dominantes podem criar traços recessivos. O que é isso na prática? Pessoas morenas podem ter filhos brancos. Até pessoas negras podem ter filhos brancos. Na ciência. Agora, o contrário não pode acontecer. Pessoas brancas não geram pessoas morenas. Loiros não geram morenos. Olhos claros não geram olhos escuros. Então, cientificamente falando, se Adão e Eva fossem branco, loiro dos olhos azuis, não teria nenhum outro tipo de raça. Agora, partindo da ciência e o entendimento que nós temos da Bíblia, se Adão e Eva forem morenos ou pretos, a possibilidade de qualquer variedade surgir com o passar do tempo. Isso é questão de inteligência, gente. Questão de estudar. E aí eu fico para morrer quando alguém critica os seres espirituais de matriz africana. Então, assim, veio do candomblé, da umbanda, da quimbanda, é tudo demônio. Então, vamos lá. Você imagina, por exemplo, alguém na sociedade que seja cristão, não estou falando evangélico, cristão, vai fazer a festa do filho, 5 anos. Você imagina essa pessoa fazendo orixá, Yansan, acho que Yansan é um orixá, Ogum. Você imagina? Imagina a polêmica que isso vai gerar, a crítica que isso vai gerar. Agora, do Thor faz. Por quê? O Thor é um deus. Ele nem está dizendo que ele é demônio. Ele está dizendo, eu concorro diretamente com os deuses que você acredita. Eu sou um falso deus. Mas pro Thor a gente acha o máximo fazer festa pros filhos. Por quê? Porque o Thor é bom? Não. O Thor, inclusive, na religião dele, ele que causa o apocalipse. Só pra você ter ideia. Mas por que a gente aceita o Thor, mas não aceita um deus de matriz africana? Porque o Thor é loiro. Ele é branco, ele tem os olhos claros, ele é sarado. Então pra gente não dói. Mas o deus da África, ele é preto. As vestes dele são diferentes.
A língua dele é diferente. O batuque dele é diferente. Nós fomos ensinados a entender isso como do mal. Mas os deuses nórdicos a gente acha lindo. Então me diz, qual é a diferença? Apenas uma. Nós somos racistas. E não nos damos conta disso. Porque se não fôssemos, a gente teria a mesma manifestação num filme dos Vingadores do que se fosse passar no cinema um filme sobre Umbanda, por exemplo. Ou sobre qualquer uma religião africana. Ou dos índios. Mas a gente diz que é demônio. Por quê? Porque somos preconceituosos. Só por isso. Ah, mas não são? Não, somos preconceituosos. Anjos e demônios diz respeito à nossa fé, não à fé deles. Para a fé deles, nós precisamos perguntar a eles. Os nórdicos não acreditam em anjos e demônios. Eles acreditam em vários deuses, como tem Thor, Zeus, Odin, tem Loki, tem tantos, e acreditam nos inimigos lá que são do gelo, alguma coisa assim. Porque para eles, que são nórdicos, o gelo é um problema. Então, na realidade, a gente só está falando sobre o nosso preconceito com o próximo, apenas reproduzindo aquilo que aconteceu durante séculos e séculos de exploração, de escravidão, para justificar, como se houvesse justificativa, você escravizar alguém. Mas para usar essa justificativa, o que você dizia desde o ano de sempre, quando você tinha que escravizar um povo? Ele é um subpovo. Ele é uma raça inferior. Durante muitos séculos, os pretos foram chamados de raça inferior, inclusive pela igreja. A igreja, para escravizá-los, dizia isso. Eles não tinham alma. Então, a gente apenas reproduz o nosso preconceito. Enquanto a gente se alegra e festeja o aniversário do nosso filho com o tema Thor, a gente jamais faria se fosse de uma religião africana. Porque isso só fala sobre o que nós somos e não sobre o que eles são. Próximo tema. Posso fazer outra pergunta? Pode fazer outra pergunta. É possível um espírito humano virar um demônio? Porque eu vejo um pessoal, assim, pessoal de internet, né? Que eu nem sei se é religião, mas eles falam que são do mal, assim, e que eles adoram o demônio, vão fazer maldade até eles se tornarem um ser parecido, tá ligado? Eu não sei até onde isso tem alguma lógica ou se é só esquizofrenia, assim. Não, tem lógica, tem muita gente que acredita nisso. Inclusive tem algumas até igrejas que acreditam que os seres humanos, antes de encarnar, eles eram anjos, e depois, no processo de evolução, eles podem voltar a ser anjos. Se podem voltar a ser anjos, ou foram anjos, logo podem se tornar também, se você é uma pessoa ruim, demônios, pessoas do mal, né? Seres do mal. Para que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu estou tentando a fundo estudar sobre reencarnação, mas não é um assunto que eu aprendi durante a vida por causa da religião protestante, que não crê nisso. Acredita apenas na encarnação, ou seja, passar a viver uma vez. Mas os cursos que eu achei eram muito simples, simplórios. Não davam uma base para eu poder dialogar ou explicar sobre isso. Mas para as religiões que creem na reencarnação, seja uma vez, duas, três, ou como talvez o hindu de Buda possa acreditar nas até 108 reencarnações. Porque, por exemplo, o católico tem o terço, que tem as bolinhas do Pai Nosso e das Ave Marias. E os hindus, eles têm a Japamala,
que é um cordão também com várias contas, que na realidade são 108. Cada uma delas para uma encarnação que você terá oportunidade de vir à Terra e evoluir para sair deste ciclo. Caso contrário, você involui, você volta atrás. Mas você tem até 108 oportunidades para isso. Então, para uma pessoa, segundo essa linha, para uma pessoa virar um demônio, ou seja, involuir, ou um anjo evoluir, ela teria que passar pelo menos pelo processo aí de até 108 encarnações. E aí, meu querido, se eu já tô cansado com 42 anos nessa vida, se eu tiver que voltar aqui, aí eu vou ter briga. Eu não tenho paciência, não. Se o mundo tá difícil neste período da história, imagina daqui 200 anos. A gente vai estar no cangaço. Entendeu? Ou a gente vai voltar pra caverna, entendeu? Acabar com tudo e voltar a morar na caverna e comer o animal que a gente matar e a plantinha que a gente cultivar, ou não sei o que vai acontecer com a humanidade. Porque chegou num nível que a gente pensa assim, não tem como piorar mais, cara. Não dá. Entendeu? Na fé que você tiver, você pensa, cara, tá entregue pra força do mal. Por quê? E aí eu penso, imagina o castigo de ter que voltar. Quero não. Manda para outro planeta. Algum planeta mais evoluído. Vênus, tá tudo bem aí? Como você está? Né? Não sei. Vamos lá para mais perguntas. Thor é mitologia e uma falando Ogum na Umbanda é Deus. Não, Thor é mitologia para nós. Para os nórdicos é realidade. Assim como Deus, Jesus e o Espírito Santo é crença para nós e mitologia para outras culturas. Ogum é Deus para eles e mitologia africana para nós. Mitologia é toda aquela cultura que explica a criação e os poderes divinos, mas não é aquilo que eu acredito, que é o que o outro acredita. Então nós temos a mitologia romana, a mitologia chinesa, que são os deuses dele, a mitologia indiana, que são os deuses deles. Então, mitologia é aquele conjunto de crença que não é a minha. Quando tomam forma humana é através de magia, os anjos, todos eles têm magia, né? Têm poderes. E sim, acredito que sim. Não acredito que seja através de alguém fazendo alguma magia para eles aparecerem em forma humana. Acho que é a própria composição que eles têm esse poder de fazê-lo assim. É a pergunta do Matheus Ramos aqui. Vamos lá, para mais uma. Gente, já tem 50 minutos? Não. Juliano nem falou ainda os medos que ele tem. Quando aparece assombração lá na casa dele. Deixa eu tentar ler aqui. Anjos. Aqui o Ramos Garcês está perguntando aqui. Anjos e demônios realmente lutam no céu com espada? Mano. Tá aí uma pergunta. Porque a gente tem mania. A gente coloca tudo como um filme, né? Então, assim, se eles lutam com espada, eu acho. Porque essa cultura, ela veio da época que os exércitos lutavam com espada. Então, hoje, com arma de fogo, revólver, bomba atômica, eu não sei se o anjo usaria uma bomba atômica ou é um poder mental de telecinese, telepatia. Não sei como funciona. Tenho que perguntar. Ou quando eu encontrar com dois brigando, um anjo e um demônio, aí eu tiro essa dúvida. No momento, eu também fiquei com a dúvida. Mas eu acredito que todas as representações de lutas entre o bem e o mal com espadas ou flechas era porque até então era o tipo de arma que era conhecida pelas pessoas que escreveram sobre isso. Os exércitos lutavam com espada ou com flechas e arcos. Vamos lá. Demônios são anjos caídos? Vitor Hugo pergunta, a gente falou sobre isso.
Mais uma pergunta aqui. Pode um cristão hoje executar um exorcismo? Por quê? Tá pensando aí? Tá pensando em alguém para exorcizar? Para atacar longe? Então, olha só. Como eu disse no início, apesar de muito disso que as pessoas falam que ser possessão, no meu entendimento, é qualquer coisa, menos isso, até porque tem muita alma envolvida, muita doença emocional, psicológica envolvida aí, mas qualquer pessoa pode realizar um exorcismo, porque o exorcismo é feito em nome de Jesus. Então você só usar o nome de Jesus. Não é a sua fé que expulsa o demônio. Não é a sua santidade que te dá força. É o nome de Jesus. Se fosse a sua fé, ou a sua santidade, ou o seu cargo eclesiástico, seria mérito seu. Mesmo que você alegasse, foi Deus que me deu. Não, você está dizendo, é mérito meu, e para não ficar mal e eu me sentir orgulhoso e todo mundo botar o dedo na minha cara, eu falo que é glória a Jesus. Então, qualquer coisa é no nome de Jesus, para mostrar para você sempre que não é por sua causa, é por causa dele. Então, baixa a bolinha, crente soberbo. Rendest, de onde saiu essa imagem do diabo vermelho de chifres, cara? Então, é porque nós temos uma visão de inferno. Tudo que nós conhecemos geralmente sobre o inferno não está na Bíblia. Vem da cultura. Vem de um cara que escreveu 3 livros, Inferno, Purgatório e Paraíso. E principalmente o livro Inferno, porque o povo gosta do mal, principalmente o livro Inferno, ele se tornou tão viral e foi tão adotado pela religião católica que praticamente tudo que nós conhecemos sobre o inferno foi ele que escreveu. Dante Alighieri. Cara, eu tô lendo esse livro. Tudo que você conhece quase sobre o inferno, a gente fala sobre o inferno de Dante. Então, as subcategorias. Tem gente que fala, tem o vale de não sei o quê, tem o lugar tal, tem o umbral, tem não sei o quê. Isso tudo é a mitologia dantesca. Dantesca é de Dante. Então, muito do que nós sabemos hoje sobre inferno, purgatório e paraíso não está nos escritos sagrados. Sejam esses escritos a Bíblia, o Corão, o Bhagavad Gita, não está. Os textos rabínicos, a Talmud, veio dessa coleção incrível escrita por Dante Alighieri e ele explicando. E essa visão ela foi adotada pela igreja. Então, da mesma forma que veio essa visão de que Satanás é o rei do inferno. Então, quando você morreu e você não foi uma pessoa boa, você vai ser torturado pelos capeta lá embaixo. Isso não está na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e seus aliados, os seus anjos caídos, os seus demônios, para tormento deles e não para reinado deles. Eles penarão no inferno. Eles não serão os torturadores do inferno. Então essa nomenclatura e essa forma quase carnavalesca que nós temos da representação do bem e do mal, ela vem dos escritos de Alighieri e não dos escritos sagrados ou canônicos. Vamos para mais uma pergunta? Porque o tempo hoje passou mais que voando e a gente tem 5 minutinhos. Vamos ver. Brenda está perguntando aqui. Não faz parte do assunto, mas se no céu não existia pecado, o que gerou a rebelião? Brenda. Que pergunta, hein? Você podia ter feito ela no início. Fazer agora, 45 do segundo tempo? Então, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. A teologia, ela vai criar argumentos para explicar isso. Mas são argumentos simplórios. Até porque a gente não sabe como o mal pode nascer.
pode ser inventado. O que dá a entender é que Satanás, por ele ter cargos tão elevados e elogios como do próprio Jesus, príncipe, estrela da manhã, quer dizer, estrela da manhã, querubim da guarda ungido, aquele que andava sobre as pedras flamejantes, ou seja, ele tinha uma posição de tamanha grandeza que os escritos vão nos dizer que ele olhou para aquilo e falou: não é o suficiente, eu quero mais. E durante um certo período de tempo, isso foi crescendo no seu coração, a ponto dele conseguir seduzir 1/3 de todos os seres angelicais. Entenda uma coisa, a gente acha que assim, ele olhou e falou: eu quero, num dia, no outro ele fez a rebelião. Não. Podem ter se levado milênios, sabe? Muitos e muitas eras geológicas no nosso tempo para isso acontecer. Até porque ele teve todo um poder de convencimento. Só que para quem é imortal, o tempo não faz diferença. A gente é que conta 24 horas, 7 dias na semana. Por exemplo, dezembro aqui já tem 90 dias que a gente está em dezembro. Dezembro é o novo agosto. Lembra que se está no mês de agosto nunca termina? Esse agosto passou rápido. Agora dezembro a gente já está 90 dias em dezembro e não chega no Natal e Ano Novo. Mas antes de desejar para você um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, eu entendo que foi isso. A teologia vai dizer assim: como ele gerou o pecado, para ele não há arrependimento. Todos aqueles que foram levados a pecar têm direito a arrependimento. Então todos aqueles que foram seduzidos por Satanás podem se arrepender. Ele não terá essa chance justamente porque nele brotou o mal. Essa é a explicação teológica. Na prática, é muito difícil. Assim como é muito difícil explicar a imortalidade ou a eternidade, se tudo que nós conhecemos necessariamente um dia nasceu ou um dia foi criado. Como explicar um Deus que não é criado, que o tempo não faz diferença para a gente, se tudo que nós conhecemos nasceu, cresceu, reproduziu ou não e tem um fim? É essa mesma vibe. Não dá para imaginar um lugar sem maldade e a maldade nascendo no meio de um lugar tão puro e simples. Porque senão a gente perguntaria como isso não vai acontecer de novo? Ou por que isso não aconteceu de novo? Então, assim, esta pergunta traz mais perguntas do que explicações. Mas da mesma forma que nós não somos capazes de explicar o que é imortal, a não ser Sandy Júnior, com a célebre afirmação, assim, quase platônica, de Platão, entendeu? Quando Sandy Júnior vai dizer: o que é imortal não morre no final. É uma forma simples, entendeu? Mas a gente não consegue explicar a imortalidade. Meus queridos, obrigado pela companhia. Se esse vídeo edificou você de alguma forma, compartilha. Deixa aqui nos comentários sugestões de novos temas. E eu quero agradecer. Lembrando que superchats sempre serão bem-vindos, tá? Me ajuda a te ajudar. E desejo a você, a sua casa, seus amigos, um excelente final de semana, um excelente Natal. Creia você ou não, que seja um tempo de paz, de refrigério, que seja uma virada de ano, que realmente possa mudar alguma coisa para melhor nas nossas vidas, que haja mais esperança do que dores. É o que eu espero deste novo ano e deste fim de ano, que eu estava explicando hoje, não é final de ano, fim de ano, porque é início de ano, final é o contrário de inicial, fim é o contrário de início. Então, nesse fim de ano, que seja, apesar de muitos se reunirem em família, e quando isso acontece geralmente é o caos, mas que, apesar das dores, as alegrias e as esperanças sejam maiores, e que no ano que vem, no final do ano, ao refletirmos e colocarmos na balança
a gente possa ter mais esperança ainda do que temos hoje. Muito obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até o próximo Entre Nós, aqui no nosso Projeto Farol. Obrigado, Ju, por acompanhar. Eu que agradeço, Heinrich. Você que ficou tão quietinho hoje. Não, fiz bastante pergunta, eu acho interessante esse tema, apesar de não acreditar, assim, eu acho muito legal, assim, toda a história em si de anjos. Da mitologia. Quando cara, é a fé que não é nossa, uma mitologia. Eu até comentei com você uma outra vez, se um dia você puder falar da Lilith, que eu acho um personagem Lilith tão incrível, é assim. incrível. Será que a gente podia, quando a gente voltar das férias, fazer um especial Lilith? Eu adoraria, cara. Acho que seria muito legal. E aí, Lilith existiu? Quem foi ela? Foi realmente a primeira esposa de Adão? Olha, se eu fosse você, eu não ficava fora dessa. Seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe seu comentário e até lá.